Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Caçadores, parte 21. Liberdade. A noite pairava sobre Lumiar como um manto espesso e silencioso, pontilhado apenas pelo brilho esparso das estrelas e pelo ocasional ronco distante de motores militares. A brisa carregava o cheiro de terra úmida e madeira queimada, lembrando das batalhas recentes que assombravam aquele lugar. O grupo se refugiava à sombra de uma construção abandonada, onde as sombras os protegiam dos olhos vigilantes dos drones que patrulhavam os céus. Inês se aproximou de Sariel com o olhar carregado de uma emoção difícil de definir. Em um gesto inesperado, ela recostou a cabeça em seu peito e o abraçou, sentindo o calor inesperado que emanava dele. Sariel, hesitante por um instante, retribuiu o abraço, seus dedos deslizando lentamente pelo cabelo dela, seguindo a curva da trança como se tentasse compreender a fragilidade daquele momento. Observando a cena, Tiranael percebeu o motivo de Sariel estar diferente e a mudança que já percebia nele. O silêncio que se instalou entre eles era pesado, quase palpável. Inês suspirou profundamente antes de se afastar, apenas o suficiente para encará-lo diretamente. Não importa o que fez no passado, você já pagou por isso. E, ao meu ver, recebeu uma nova oportunidade quando eu te libertei. O que realmente importa agora é como vai viver sua nova vida daqui para frente. As decisões que tomará e os caminhos que escolher. Isso é o que vai definir quem você realmente é. Sariel absorveu aquelas palavras com uma profundidade incomum. E Trevor, que observava a cena com uma mistura de incredulidade e desconfiança, finalmente rompeu o silêncio. Que tipo de caçadores vocês são? E que história é essa de se unir a um anjo para mergulhar o mundo em trevas? Inês e Sariel trocaram um olhar carregado de significado antes que Tiranael se adiantasse na resposta. Do tipo nada convencionais. Inês é uma lupina, Sariel e eu somos anjos. Trevor e Alice se entreolharam, tentando processar o que acabavam de ouvir. Sariel percebeu o ceticismo e completou as palavras do irmão. Poderíamos nos revelar para vocês e provar que estamos falando a verdade, mas os militares possuem dispositivos capazes de detectar nossa presença ou qualquer manifestação sobrenatural. Infelizmente, essa é a realidade. O casal ainda parecia atordoado, mas Inês se virou para eles com um tom firme. Vamos salvar sua filha e tirá-los daqui, mas precisamos manter a descrição. Ajam como se não estivéssemos estado aqui. Estejam prontos para sair com sua filha quando a oportunidade surgir. Trevor assentiu, sua expressão se endurecendo com a urgência da missão. Ele puxou um mapa da mochila e entregou para Inês. Esse é o mapa de Lumiar. Marquei cada ponto ocupado pelos militares, as entradas seguras, rotas de fuga, locais com câmeras, os pontos cegos e onde os drones nunca passam. Descobri que, mesmo aprisionado, as amostras que eles tiram do anjo afetam o desempenho dos drones, os desregulando. Ele fez uma pausa antes de continuar, sua voz vacilando por um instante. Há um caminho seguro até a tenda militar onde o anjo está, e outro que leva ao último lugar onde o chupa-cabra foi avistado. Minha filha não foi levada por ele. Eles atiraram de nós para que não tentássemos fugir. Por algum motivo ainda precisam dos meus serviços. A tensão no ar era quase sufocante. O destino da menina,
e o risco que todos corriam eram tão reais quanto o frio que começava a se espalhar pelo chão de pedra. Inês apertou o mapa e olhou para os seus aliados. Agora, mais do que nunca, cada escolha seria crucial. A noite estendia seu manto sobre a vila, envolvendo cada construção e cada trilha em sombras ondulantes. O céu pontilhado por estrelas temidas parecia observar silenciosamente a movimentação dos três enquanto assimilavam cada detalhe do mapa. O ar carregava um peso quase palpável, uma mistura de expectativa e tensão que se infiltrava nos pulmões e apertava o peito como um presságio silencioso. Inês, Sariel e Tiranael devolveram o mapa para Trevor, seus olhares refletindo a gravidade da situação. Havia uma urgência ali, mas também uma determinação inabalável. A voz de Inês, embora firme, trazia um calor reconfortante quando se dirigiu ao professor Banks. Professor Banks, reúna apenas o necessário. Nada que tenha muito peso. Ela entregou a chave da 4x4 a ele, seus dedos roçando brevemente os dele. Um toque rápido, mas carregado de significado. Em um ponto na RJ 142, sentido Nova Friburgo, do outro lado da vila, escondemos nosso carro na vegetação. Quando trouxermos sua filha, saia pelos fundos dessa casa e siga o mais rápido que puderem para o outro lado da vila. Pegue o carro e saiam daqui. Quando tudo terminar, iremos até o senhor e pegaremos o carro. Trevor assentiu, um movimento pequeno, mas expressivo. Havia um brilho em seus olhos, uma esperança frágil misturada à apreensão, como se temesse acreditar demais, como se o peso da possibilidade o sufocasse. Inês o observou por um instante antes de fazer seu pedido. Preciso de algo que seja de sua filha, uma roupa de preferência que tenha o cheiro dela. Alice, hesitante, pegou a mochila de Rose, seus dedos trêmulos ao abrir o zíper. Ela retirou uma camisa que a filha havia usado e a entregou a Inês, como se aquele pedaço de tecido carregasse não apenas o cheiro, mas a essência da menina. Inês aceitou a peça com cuidado, seus olhos refletindo a compreensão silenciosa. Pode parecer estranho o que vou fazer, mas é importante para que eu encontre sua filha. Inês encostou a camisa no nariz e inspirou profundamente. Por um instante, seus olhos brilharam como se memorizasse não apenas o aroma, mas algo mais profundo, algo essencial. Devolveu a camisa para Alice com um pequeno sorriso, um gesto discreto, mas que carregava a promessa de que fariam o impossível. Sem mais palavras, os três se afastaram, mergulhando na penumbra. O caminho seguro até a tenda militar os aguardava, e cada passo era tomado com precisão e cautela. O vento noturno acariciava suas faces, trazendo consigo um murmúrio distante, talvez das árvores, talvez de algo mais profundo que só a escuridão conhecia. A missão havia começado. A noite avançava lenta e pesada, envolvendo o acampamento em uma escuridão densa, apenas quebrada pelos reflexos frios das luzes artificiais. O vento soprava suave entre as árvores, carregando o cheiro úmido da vegetação misturado ao odor metálico dos equipamentos de laboratório. O silêncio era quase absoluto, apenas interrompido pelo som ocasional de teclas pressionadas e o zumbido distante dos geradores. Rose, encolhida dentro da gaiola, sentia a frieza do metal contra sua pele. A sensação de impotência apertava seu peito, como se a própria escuridão ao redor conspirasse para sufocá-la. Seus olhos estavam fixos na estrutura cilíndrica onde mantinham o anjo preso. Observava cada detalhe, tentando entender aquele sistema cruel que regulava sua captura. Percebeu que o cilindro era operado por computador, e cada comando digitado tinha uma função. Com dedos ágeis, um dos cientistas digitou um comando e um gás invadiu o cilindro, silenciando sua revolta e permitindo que os cientistas retirassem o que quisessem. Sangue, penas, fragmentos da própria carne.
O corpo do anjo já denunciava a intensidade dos experimentos. As asas negras, outrora majestosas, agora estavam mutiladas. Cicatrizes emolduravam sua pele. E seu olhar carregava um desespero profundo e uma dor que parecia infinita. Havia dias em que ele se debatia contra o vidro, a raiva explodindo em golpes cegos, e dias em que simplesmente desistia, permanecendo imóvel como uma estátua, os olhos vagos como se estivesse perdido em um lugar além dali. Hoje, no entanto, algo estava diferente. Um novo comando foi digitado e um anel de metal começou a deslizar, envolvendo seu corpo. O olhar do anjo se fixou na peça, o reconhecimento tardio da ameaça se refletindo em sua expressão. Quando o anel se fechou, seu grito rompeu o silêncio da noite. O som perfurou o peito de Rose como uma lâmina. Seu coração disparou e suas mãos agarraram a grade da gaiola em um reflexo desesperado. O metal queimava o anjo. Sua pele se contorcia sob a pressão e sua voz, antes carregada de revolta, agora era apenas súplica. Implorava, mas os cientistas não hesitavam. Um bisturi surgiu frio e preciso. O corte foi feito em sua barriga, e logo uma pinça metálica avançou pela abertura. O anjo gritou, uma dor crua e sem barreiras. Rose não suportou. As lágrimas vieram rápidas, e seu corpo se encolheu enquanto sua voz emergia em súplica, implorando por misericórdia, por um pouco de compaixão, mas sabia que ninguém ali a ouviria. No entanto, o anjo ouviu. No meio de sua agonia, seus olhos encontraram os dela. O choque de ver um humano chorar por ele o desarmou. A dor não diminuiu, mas sua voz silenciou. O olhar que antes carregava apenas ódio, agora era carregado de um sentimento novo. Algo nele mudou ao ver aquela garota implorar alívio por seu sofrimento. O acampamento continuava funcionando indiferente ao que se desenrolava diante das máquinas. Mas naquela noite, por um instante, entre a dor e o desespero, algo se partiu dentro do anjo, e algo nasceu dentro de Rose. Quando terminaram, outra haste contendo um laser cauterizou o corte e o anel finalmente se abriu, deixando o anjo cair dentro do cilindro. O corpo despencou com um baque surdo, sem resistência, como se toda a força tivesse se esvaído junto ao sangue derramado. Um dos cientistas impaciente ordenou que Rose ficasse quieta e bateu com força na gaiola. O som metálico ecoou pelo ambiente abafado, mas ela não recuou. Em um gesto de afronta, bateu de volta, o olhar inflamado de raiva, e cuspiu na direção do homem. Furioso, ele jogou sua prancheta sobre a mesa, derrubando caixas, um grampeador e alguns clipes de papel. Os outros cientistas se entreolharam tensos. O homem avançou, a mão crispada como se estivesse prestes a agarrá-la. Mas antes que pudesse encostar em Rose, um som inesperado cortou o ar. Todos viraram para o cilindro ao mesmo tempo. O anjo estava imóvel, mas seus olhos estavam banhados em um ouro vibrante, intensos demais para ser natural. Um rosnado grave escapou de sua garganta, reverberando pela tenda como um trovão abafado. A ameaça silenciosa congelou os cientistas no lugar. No meio da tensão, Rose sentiu algo leve tocar sua mão. Um clipe de papel flutuou até ela, e sem hesitar ela o pegou e escondeu no bolso do short. O anjo manteve os olhos fixos neles por um longo momento. Depois, como se o esforço daquele simples ato tivesse drenado suas últimas energias, deixou-se cair em um sono exausto. A noite pairava pesada sobre o acampamento, envolvendo tudo em uma penumbra densa. O ar era carregado de umidade e a luz pálida da lua mal conseguia atravessar a lona das tendas improvisadas. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido dos equipamentos e o murmúrio distante do vento arrastando folhas secas pelo chão. Horas mais tarde,
Com o acampamento imerso na escuridão e os cientistas já recolhidos para dormir, e Inês, Sariel e Tiranael se esgueirando para a tenda, Rose colocou seu plano em ação. Com mãos ágeis, usou o clipe de papel para destravar o cadeado. O mecanismo era simples, quase decepcionante para um local de segurança máxima. Abriu a gaiola devagar sem fazer ruído e deslizou para fora. O anjo, já de pé, a observava em silêncio, a luz fraca refletindo seus traços marcados pelo sofrimento. Ela se dirigiu ao computador, mas ao ligar a tela, percebeu que precisava de uma senha. Frustrada, cerrou os punhos. Antes que pudesse amaldiçoar sua sorte, um abridor de cartas flutuou até ela, que pegou, virando-se para o anjo, que abaixou dentro do cilindro e apontou para as inscrições na base. Rose se aproximou do cilindro e deslizou os dedos sobre as marcas estranhas, sentindo a textura irregular da tinta. O anjo se inclinou próximo a ela e sussurrou, a voz carregada de uma força inexplicável. Apague apenas uma e deixe o resto comigo. Com cautela, ela raspou uma única letra. O instante em que se seguiu foi de pura suspensão, como se o próprio tempo hesitasse, e então, sem aviso, uma explosão de energia varreu o acampamento. Os alarmes dispararam em um coro ensurdecedor. As luzes dos carros e das instalações piscaram freneticamente, e uma voz robótica cortou o caos, fria e implacável. Alerta! Contenção do objeto de pesquisa 001 comprometida. A noite avançava sobre Lumiar, mais densa e carregada de tensão do que nunca. O acampamento militar estava em alerta. Alarmes vibravam pelo ar e luzes vermelhas piscavam freneticamente, refletindo nos troncos das árvores ao redor. O silêncio pesado da floresta era quebrado apenas pelos gritos sufocados dos que ainda tentavam compreender o caos que se desenrolava dentro da tenda. Do lado de fora, Tiranael e Sariel se entreolharam por um breve instante. A troca de olhares carregada de entendimento e uma urgência que não precisava de palavras. Inês, com os músculos retesados pela expectativa, apontou para a grande tenda camuflada entre a vegetação. Sua voz saiu baixa, mas firme. A filha do professor Banks está ali dentro. Sariel se aproximou de Inês, seu semblante sombrio, como se já soubesse que aquilo era apenas o começo. Noctariel também, e acaba de se libertar. Dentro da tenda, Rose tremia ao presenciar algo que nunca imaginou ver. Pela primeira vez desde que foi capturada, viu o anjo sorrir para ela. Seus olhos dourados brilhavam como chamas vivas. E com um gesto suave, ele estendeu a mão, tocando o vidro que derreteu como água corrente. O corpo de Rose recuou instintivamente, enquanto Noctariel atravessava a barreira que o manteve prisioneiro. Uma luz intensa percorreu seu corpo, restaurando cada fragmento destruído pela tortura dos cientistas. As cicatrizes desapareceram, sua pele antes marcada voltou a ser íntegra, e uma armadura negra cobriu seu torso, moldada por energia pura. Suas asas, antes mutiladas e frágeis, se abriram majestosamente, e à medida que a luz dourada as envolvia, recuperava toda a sua imponência e beleza. O momento de transformação foi interrompido pelo som de passos apressados. Cientistas e guardas invadiram a tenda, armas em punho, olhos arregalados diante da cena impossível diante deles. Noctariel deu um passo à frente, colocando-se entre Rose e os soldados. Ergueu uma das mãos com um gesto quase delicado e murmurou uma única palavra, sua voz vibrando como um trovão contido. Morram! O efeito foi imediato e cruel. Os corpos dos humanos começaram a se contorcer de forma grotesca, seus esqueletos rasgando suas próprias peles de dentro para fora. Ossos emergiam como lâminas, carne sendo dilacerada e caindo no chão como trapos ensanguentados.
Um por um, todos caíram sem vida. O chão da tenda agora um mar de cadáveres destroçados. Não houve tempo para a reação. Outro grupo de soldados, dessa vez mais preparados, invadiu a tenda, disparando contra Noctariel sem hesitação. Mas ele não recuou. Usou uma de suas asas como escudo protegendo Rose, enquanto a outra interceptava os projéteis. As balas ricocheteavam e voltavam contra os atiradores, perfurando seus corpos com a mesma força do disparo original. O chão se tornava um campo de corpos amontoados e o cheiro de pólvora e sangue impregnando o ar. Do lado de fora, Inês não hesitou. Empunhou seu punhal e cortou a lona da tenda, permitindo que Sariel e Tiranael fossem os primeiros a entrar. Noctariel os encarou, seu sorriso ainda presente, mas agora carregado de uma exaustão fria. Seu olhar se fixou em Sariel, e algo antigo e poderoso se manifestou naquele momento. É muito bom te ver, irmão. Preciso de um favor. Mesmo apreensivo, Sariel estreitou o olhar, medindo cada palavra antes de perguntar. Que favor? Noctariel estendeu uma das asas, revelando Rose, protegida atrás dele, o rosto dela ainda marcado pelo choque de tudo que acabara de acontecer. Preciso que a tire daqui em segurança. Tiranael observava aquela cena com surpresa evidente. Não esperava isso. Não esperava ver Noctariel proteger uma criança humana com tamanha determinação. Algo dentro dele hesitou, como se não estivesse preparado para esse tipo de reação. Noctariel virou-se para Rose, abaixou um pouco a cabeça como se estivesse se despedindo. Obrigado por me dar liberdade, mas não quero que veja o que farei com esses humanos. Vá com meu irmão Sariel, e não se esqueça de mim, Rose. Meu nome é Noctariel, o portador da sombra eterna. A menina, ainda atordoada, segurou a borda da camisa como se quisesse gravar aquele momento, como se no fundo soubesse que jamais voltaria a vê-lo. A noite, agora completamente imersa no caos, observava silenciosa o desenrolar dos acontecimentos. Lumiar nunca mais seria a mesma. Sariel pegou Rose no colo e saiu da tenda, sentindo o peso da responsabilidade nos braços e o frio da noite avançada envolvendo sua pele. O ar denso carregava o odor misturado de terra úmida e sangue derramado, enquanto o céu quase sem estrelas parecia testemunhar em silêncio o caos que se desenrolava abaixo. Ele encontrou Inês sob a luz pálida da lua, que lutava para atravessar as nuvens pesadas e carregadas de sombras. Seu olhar era de angústia. Ela estendeu os braços para receber Rose. O medo estava presente, mas também a determinação de protegê-la. Vou te dar cobertura até que ela esteja segura, disse Sariel, sua voz firme, mas carregada de urgência. Os dois começaram a se afastar da tenda, onde o caos fervilhava como uma tempestade que ainda não havia atingido seu ápice. Dentro dela, Noctariel encarava Tiranael, os olhos carregados de tensão e de uma necessidade inadiável. Sei que temos nossas diferenças, irmão, mas precisamos nos unir nesse momento. Noctariel falou, sua voz grave quase um sussurro que carregava a urgência da situação. Eu não tenho muito tempo e precisamos garantir que nada sobre nós vai restar nas mãos desses humanos. O brilho pálido das telas de computador refletia na pele dele, destacando a preocupação genuína estampada em seu rosto. Ele apontou para as máquinas, sua expressão sombria. Meu sangue e carne estão ali, sendo estudados e testados. As informações e descobertas estão nestas máquinas digitais. Destrua tudo, reduza a pó, ou todos nós estaremos em perigo. O silêncio que se seguiu foi breve, mas carregado de significado. Antes de deixar a tenda, Noctariel voltou seu olhar a Tiranael, um irmão cujos princípios às vezes divergiam dos seus, mas que agora, diante da ameaça, precisava agir.
Tiranael, você e os outros precisam garantir que nossos irmãos aprisionados não sejam descobertos por esses humanos. Tiranael não hesitou. Seu aceno foi resoluto, sua expressão fechada em uma decisão definitiva. Ele liberou seus poderes e, ao desembainhar sua espada flamejante, a luz do fogo refletiu na noite como um aviso silencioso. Com um único golpe, a tenda foi tomada pelas chamas, consumida como se nunca tivesse existido. Do lado de fora, Noctarial movia-se como uma sentença de morte viva, sua fúria sendo escrita na terra com cada corpo que tombava. Ele não apenas lutava, ele exterminava. Os militares desesperados recorriam às armas, aos drones, às armadilhas consagradas em tentativas vãs de conter a criatura que se movia entre eles como uma força inevitável. Então seus lábios se curvaram em um assobio. O som cortou o ar como uma lâmina invisível, e a resposta veio na forma de um grito aterrador, ecoando entre as sombras. Da escuridão emergiu o chupacabra, sua silhueta grotesca moldada pelo DNA de Noctariel. O vínculo entre mestre e criatura era profundo, e juntos eles se tornaram um horror que percorreu o campo de batalha numa carnificina brutal. Nenhum soldado escapou, nenhum grito foi ouvido por muito tempo. O acampamento, antes um palco de arrogância humana, agora pertencia ao silêncio e às cinzas que eram espalhadas pelo vento frio da noite.